Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Nós estamos aqui reunidos para mais um culto online. Hoje o cenário assim um pouco diferente, né? Como os irmãos sabem, está um pouco difícil para mim estar fazendo a gravação dos cultos, estar realizando edição de vídeos, não é? Mas essa semana nós não tivemos, né, os nossos momentos da palavra, nós também não tivemos momento teológico, não tivemos o sermão de quarta-feira, né? Acontece que essa semana eu não tenho estado muito bem, né? O que começou durante a semana, um pouco de pressão baixa, minha pressão estava baixando muito rápido, e tonteira, enjoo, né? E eu pensei que as coisas melhorariam rápido, mas já vai para uma semana e as coisas continuam assim. E o que mais estava me atrapalhando mesmo a edição de vídeo, as gravações, mais especificamente a claridade, né? A luz estava me incomodando muito, né? Dói muito a vista, muita enxaqueca, muita dor de cabeça. E eu ainda não sei o que foi que aconteceu nesses dias, não é? Eu pré-agendei um exame de dengue para segunda-feira, né? Já que muitos sintomas são parecidos, né, com o da dengue. E até tentei agendar um teste de Covid também, como alguns sintomas também são parecidos, né? Eu estava com muita febre, a febre só parou ontem à noite, mas o teste de Covid me pediram 10 dias de sintomas para eu poder fazê-lo, então ainda não vou fazer nesse momento, não é? Mas testando dengue positivo, eu já posso também desconsiderar o teste de Covid, né? A vantagem é que o teste da dengue já sai o resultado no dia seguinte. E meus irmãos, então eu não queria deixar os irmãos sem vídeo muito tempo, né? Nós já estamos numa situação muito difícil, né? Que é a igreja fechada, não estamos tendo os nossos cultos. E nós tivemos a EBD hoje, né, pela manhã. Os irmãos viram que sem muitas edições, né? E essa mensagem agora da noite também não terá muitas edições, tá bom? Eu primeiramente havia pensado em não gravar, né? Mas aí eu me lembrei de um livro, né, que eu li recentemente, um livro de Calvino, né? E esse livro conta a história de Calvino e conta que mesmo no final da vida de Calvino ele estava muito doente, né? E ele na maca, ele pedia para os enfermeiros levarem a maca até o templo e ele pregava ali deitado na maca. E eu pensei, poxa, eu estou muito distante disso, né? Graças a Deus. Apenas um pouco abatido e não tem nada que me impeça então de tentar gravar. Eu só peço perdão aos irmãos pelas faltas de edição, né? Eu gosto de trabalhar com edição de vídeo. E quando a gente faz sem edição, não sei, né? Parece que está mal feito, né? Que tem má vontade, mas não é nada disso. É porque realmente está inviável para mim fazer edição de vídeo. Mas eu quero conversar com os irmãos um pouquinho hoje à noite. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 30, sobre o tema Vencendo os Nossos Pontos Fracos. Eu vou aproveitar esse momento de leito, né, vamos dizer assim, para poder falar um pouco sobre isso. Esse momento que nós estamos vivendo, né, de Covid, de pandemia, ele nos remete muito à fragilidade do ser humano. E isso me lembra lá no meu tempo de seminário, né? No seminário nós fazemos 2 monografias, uma no começo do curso e uma no final. Eu lembro que no começo do curso eu falei exatamente sobre isso, né? Sobre os pontos fracos. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 30, diz assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem.
Claro que eu vou falar um pouco sobre enfermidades e fraquezas espirituais. E hoje nós vamos falar então sobre um assunto que atinge todos nós, né? Não existe nenhum ser humano no planeta que ele não possua pelo menos um ponto fraco. E o texto bíblico ele é muito claro. Ele diz: há entre vós muitos fracos. Mas o que seriam esses fracos, né? Ou melhor, o que seriam esses pontos fracos? As fraquezas, meus irmãos, são tudo aquilo que torna o ser humano ou o crente, né, frágil. Tudo aquilo que nos torna frágeis são pontos fracos. E os pontos fracos que todos nós temos são pequenas brechas que nós abrimos em nossa vida, por onde o diabo ele entra e ele faz então uma arruaça, uma bagunça, mas que nós precisamos acabar, não é, com essa bagunça do diabo. E é por isso que o tema da nossa reflexão é vencendo os nossos pontos fracos. Sem sombra de dúvidas, nós precisamos vencer os nossos pontos fracos se nós desejamos nos aproximar de Deus e se nós desejamos participarmos das bênçãos do Senhor. Há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. É o que nos diz 1 Coríntios 11, versículo de número 30. O apóstolo Paulo, ele nos alerta para isso. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha autoridade para falar desse assunto. O apóstolo Paulo, ele também precisava vencer a si mesmo, né? Ele precisava vencer os seus próprios pontos fracos. E todos nós, né, nessa noite, eu entendo que nós também temos os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas que precisam ser vencidas. O próprio apóstolo Paulo foi quem ele disse: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Romanos capítulo 7, versículo de número 19. Eu não sei, meus irmãos, quantos já se pegaram numa situação dessa. Algumas vezes nós não queremos pecar, mas no final nós acabamos pecando, não é? E isso é resultado, efeito dos nossos pontos fracos. Tudo culpa dos nossos pontos fracos. Até o apóstolo Paulo tinha os seus pontos fracos. E os nossos pontos fracos, eles nos acompanham. E se nós não nos preocuparmos com eles, nós viveremos sempre uma vida medíocre, uma vida fraca, uma vida doente, como diz o texto que nós estamos usando hoje para a nossa reflexão. Então nós precisamos nos atentar às nossas fraquezas, aos nossos pontos fracos. Precisamos nos debruçar sobre eles, nos dedicar sobre eles, trabalhar sobre eles, para que eles deixem de existir na nossa vida, para que a nossa vida espiritual ela seja então fortalecida pelo Senhor. E eu gosto muito de falar desse assunto exatamente pelo que eu acabei de citar. Foi o tema da minha primeira monografia no seminário, e esse é um assunto que diz respeito então a todo mundo. O crente tem ponto fraco, o não crente tem ponto fraco também. Homem, mulher, adulto, criança, todos nós temos os nossos pontos fracos. E meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Existem crentes, existem pessoas cristãs que acreditam que não possuem sequer um ponto fraco. Não acreditam que possuem fraquezas. Alguns crentes acreditam que estão acima do bem e do mal, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos algo muito diferente disso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E se nós não vencermos os nossos pontos fracos, qualquer um de nós estaremos sujeitos a cairmos, porque não existe um super crente, né? Não existe nenhum de nós que está acima do bem e do mal. Às vezes, meus irmãos, eu fico pensando, chama muito a minha atenção a queda de Salomão. A queda de Salomão chama muito a minha atenção, porque era um homem que tinha intimidade com Deus, que conversava com ele ali no dia a dia, e ainda assim ele conseguiu cair, né? E se um homem como Salomão, ele foi capaz de ceder aos seus pontos fracos, imagine nós também, né? Se nós também não somos capazes disso, não é?
Por isso que a palavra nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E se nós não vencermos os nossos pontos fracos, qualquer um de nós estamos sujeitos a cairmos também. E, meus irmãos, quando eu falo desse assunto, não tem como nós não nos lembrarmos um pouquinho do gigante Golias, né? Você conhece a história desse guerreiro poderoso, gigante, um homem treinado, né, nas artes militares. E Golias, ele era militarmente muito bem treinado, né? Mais bem treinado do que os seus inimigos. Golias, ele possuía uma armadura aparentemente melhor do que a dos seus inimigos, mas o que Golias ele não sabia era que ele tinha um ponto fraco, né? Havia um buraquinho pequeno ali no seu capacete, né? Na abertura, na visão do seu capacete, e aquele buraquinho ali para ele enxergar foi um ponto fraco suficiente para causar a sua morte, né? Foi justamente por aquele buraquinho que Davi acertou uma simples pedrinha e aquele gigante então caiu e Davi venceu a guerra. O diabo, ele sabe que quando nós estamos com Deus, nós somos imbatíveis, e é por isso que ele passa todo o tempo tentando identificar os nossos pontos fracos, e quando identifica, ele sabe que pode nos vencer, não é? E cabe a nós, né, vencermos as nossas fraquezas. Quando nós olhamos para alguns personagens da palavra de Deus, nós vemos claramente essa realidade. Por exemplo, Sansão. Sansão, ele tinha uma fraqueza. Qual? Mulher. Né? Sansão, ele era um camarada mulherengo. Os inimigos de Sansão identificaram então essa fraqueza de Sansão, trabalharam em cima dessa fraqueza de Sansão e usaram exatamente uma mulher, usaram Dalila para destruir a comunhão de Sansão com Deus. Judas. Judas, ele também tinha uma fraqueza. Qual? Dinheiro, poder. O diabo, ele levou Judas a trair Jesus por dinheiro. O povo de Deus, os hebreus, eles também tinham uma fraqueza, sempre tiveram. Qual? A idolatria. Em toda a Bíblia nós vemos o diabo fazendo de tudo para o povo de Deus idolatrar, adorar os ídolos, porque era o ponto fraco daquela gente. Eles rodavam e sempre voltavam ao mesmo lugar. Eles rodavam e sempre voltavam ao mesmo lugar. Eles rodavam e sempre voltavam no mesmo erro. Então, meus irmãos, esse é um momento para nós tentarmos identificar, então, quais são os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas, que elas podem ser nas mais diversas áreas da nossa vida. Talvez o meu ponto fraco possa ser as más companhias, ou talvez, então o diabo, ele vai agir em cima disso, e ele vai colocar muitas más companhias no meu caminho. Talvez o meu ponto fraco seja a falta de fervor pelas coisas de Deus, então o diabo, ele vai trabalhar e vai fazer de tudo para esfriar ainda mais a minha fé, o meu relacionamento com Deus, vai te desanimar, de ir à igreja fora do tempo de quarentena, ou ainda na quarentena, ele simplesmente vai te desanimar de assistir a palavra do Senhor, vai te desanimar de orar, vai te desanimar de assistir um louvor, de assistir uma live onde haja um culto, uma adoração, que são coisas que nesse tempo de quarentena estão sendo fundamentais para manter a nossa chama acesa, Uma live de louvor, uma live de oração, tudo isso é muito importante para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Talvez o meu ponto fraco seja então um vício, e o diabo, ele vai fazer de tudo para eu acreditar que eu não posso vencer aquele vício. Talvez o meu ponto fraco seja um espírito crítico muito grande, Então o diabo, ele vai agir nesse ponto fraco para que eu veja defeito em tudo à minha volta. Tudo eu vou enxergar defeito, tudo eu vou colocar defeito. E quanta gente sofre, desse ponto fraco e acaba saindo da igreja, Hoje nós estamos vivendo essa era aí dos desigrejados, que é uma galera assim que vê defeito em tudo dentro da religião, E aí saem da religião
porque dizem que a igreja é imperfeita, não é? Que a igreja maltrata os seus, mas nós vemos que não saem para uma vida melhor. 99,100% das vezes, essas pessoas que abandonam a igreja para se dedicar a uma vida de pecados, de libertinagem, de bebida, né, de palavrões. Eu nunca vi alguém sair da igreja e melhorar. Isso é papo furado, né? Papo furado de gente que foi derrotada pelo seu ponto fraco e simplesmente não enxerga isso, né? Não quer admitir. Enfim, meus irmãos, eu ainda me lembro de uma historinha que eu ouvi quando eu era muito pequeno, né? Ainda na primeira igreja batista do Retiro. O meu primeiro pastor Edson Petterle, e ele contou uma historinha que dizia assim que certa vez o diabo ele estava passando por uma crise financeira muito grande. Você acha que somos só nós em Volta Redonda? Não, né? O diabo também estava passando por uma crise financeira muito grande. E aí as investidas do diabo contra a igreja, elas estavam custando muito dinheiro aos cofres do inferno, né? O inferno estava passando uma crise danada. E aí o diabo ele acabou se vendo obrigado a vender alguma das suas principais armas que ele costumava usar contra os crentes, contra a igreja. E aí o diabo vendeu algumas armas caríssimas, né? Ele tinha, por exemplo, lá uma arma de luxúria. Servia para quê? Servia para fazer os crentes valorizarem coisas vulgares, coisas idiotas. E aí o diabo foi e vendeu a sua máquina de luxúria. O diabo ele também vendeu uma arma de fabricar fofoca. E essa arma era um espetáculo, ela era muito eficaz, muito cara também, né? O diabo sempre gostou muito dessa arma, fazia a igreja produzir fofoca, que era uma maravilha, e o diabo acabou tendo que se desfazer da sua arma, coitado. O diabo ele também vendeu uma arma de cano duplo, de calibre pesado, que fabricava mentiras, né? Essa arma do diabo, ele gostava muito dessa arma, até porque ele é o pai da mentira, né? Era uma das suas armas favoritas. E essa arma era maravilhosa, né? Nem os traficantes do Complexo do Alemão tinham uma arma como essa. Mas o diabo vendeu, né? Estava passando uma crise danada. O diabo ainda vendeu muitas outras armas, né? E todas muito bem cuidadas, todas brilhando, polidas, bonitas. E ele sempre mandava suas armas para revisão, para manutenção, de modo que elas estavam sempre novinhas, né? Ele usava muito todas essas armas. Mas lá no fundo do depósito, né? Lá no fundo do depósito do inferno, sobrou uma arma velha, uma arma toda enferrujada, uma arma que já estava gasta pela idade, pelo uso, muito amassada, mas que o diabo ele disse que ele não ia abrir mão dessa arma não, né? Era a última arma que sobrou no estoque do diabo. Mas ele disse que essa arma, enferrujadinha, amassadinha, guardada lá no fundo do seu estoque, ele disse que essa ele não abriria mão nem por todo o dinheiro do mundo. E segundo o diabo, aquela arma ela era fantástica, né? E ele disse que precisava somente dessa arma para vencer a guerra contra os crentes, contra a igreja. E sabe que arma era essa? Essa arma, meus irmãos, era uma arma capaz de fabricar preguiça, né? E o diabo ele sabia que se ele conseguisse tornar os crentes preguiçosos, a sua batalha contra a igreja já estava meia vencida, né? O diabo ele dizia que somente a preguiça já era suficiente para as pessoas não terem mais disposição de se fortalecerem espiritualmente, que a preguiça abriria milhares de pontos fracos na igreja e então ele estaria pronto para entrar e para dominar tudo. O que nós aprendemos com essa ilustração, meus irmãos, é que o diabo ele ainda trabalha da mesma maneira, não é? Ele procura um ponto fraco. E como o diabo ele identificou que o maior ponto fraco da igreja pode ser a preguiça, e com a preguiça ele vai conseguir atingir várias outras áreas da igreja,
O diabo então ele foi e ficou trabalhando em cima desse ponto fraco. Porque o diabo ele trabalha assim, né? Ele gosta de trabalhar em cima de fraquezas. É algo recorrente, é algo que ele repete o tempo inteiro e ainda assim, meus irmãos, nós sempre caímos. Basta eu olhar para a minha vida, você olhar para a sua vida e você vai entender que nós sempre caímos nos mesmos erros. Nós sempre caímos nas mesmas coisas. Nós somos recorrentes nos nossos pecados. Por quê? Porque o diabo ele sempre trabalha em cima das nossas mesmas fraquezas. E nós precisamos estar alertas a isso. Eu não estou dizendo para você que sua fraqueza é o ponto fraco, que a sua fraqueza é a preguiça, não é? Isso é só uma ilustração, pode ser qualquer uma outra. Mas o diabo identificou que a fraqueza, que o ponto fraco da igreja era a preguiça. Assim também ele analisa a minha vida, a sua vida, e fica identificando ali qual é o meu, o seu ponto fraco, e ele vai ficar trabalhando somente em cima desse ponto fraco. Por isso que nós não podemos ter preguiça, né, de buscarmos a presença de Deus. Nós não podemos ter preguiça de nos aprofundarmos na presença de Deus. Se nós tivermos nesse tempo de quarentena preguiça de buscarmos a Deus, de nos dedicarmos às coisas de Deus, ainda mais agora que a igreja está dentro da nossa casa, com certeza os nossos pontos fracos vão se sobressair e nós seremos derrotados. E ninguém quer isso. Eu não quero isso, você não quer isso, Deus não quer isso. Deus ele quer fortalecer, ou seja, ele quer acabar com os nossos pontos fracos. Ele quer nos revestir da sua armadura para nós sermos fortalecidos pelo Senhor. Somente sem preguiça, somente com muito esforço, somente com muita perseverança que nós conseguiríamos fortalecer as nossas vidas espirituais e vencermos os nossos pontos fracos. Os irmãos, quando nós vamos na academia, nós vemos muitos homens fortes lá, não é verdade? Homens que são musculosos, né? Parrudos, como muitos dizem. Mas será que eles nasceram assim? Né? Você vê aí o pastor Yuri, né? O pastor Yuri que nos trouxe EBD aí pela manhã. Você acha que ele já nasceu daquele tamanhão? Quer dizer, na estatura sim, né? Mas estou falando na musculatura. Não, aquilo é fruto de muito trabalho, não é? Será que um homem como Maguila, um homem como Arnold Schwarzenegger, aquele lá do Exterminador do Futuro, você acha que ele sempre foi daquele jeito? Claro que não. Né? Aquilo exigiu muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, muito exercício. E para aqueles homens ficarem daquele jeito, tiveram que malhar muito. E assim é também na nossa vida espiritual. Se aqueles homens tivessem tido preguiça, né? Se o Arnold Schwarzenegger ele tivesse sido um homem preguiçoso, ele talvez seria como eu aí, já pensou? Coitado, né? Que vida que esse cara teria. Mas não, esse homem levantou muito peso, esse homem ele fez muito exercício, esse homem ele fez flexões, ele fez barra fixa, ele tomou vitaminas, boas alimentações, não é? E aí se tornou aquele coroa fortíssimo que você conhece, não é? Agora, se ele tivesse tido preguiça, a sua musculatura não teria sido possível. Na nossa vida espiritual também é assim, né? Deus exige de nós muito exercício se desejamos vencer as nossas fraquezas. E será que nós estamos preparados? Será? Esse ano de 2020, meus irmãos, é um ano que nem começou. Nós já estamos em julho, já passamos do meio. Mais de 100 dias de isolamento social. O ano nem começou de verdade, não é? Mas eu quero dizer para você que ainda é possível adotarmos novos hábitos para a nossa vida. Hábitos que nos fortaleçam na presença de Deus. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:30: há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E o que nós podemos fazer para reverter esse quadro, ainda nesse ano de 2020, e vermos, meus irmãos, a igreja, a nossa igreja, sendo fortalecida, você que está me ouvindo aí,
do outro lado da tela desse celular, desse tablet, computador, televisão, não é? O que nós podemos fazer para fortalecer ainda mais a nossa vida espiritual? Cada um de nós que estamos aqui hoje conhecemos as nossas próprias fraquezas e elas são diferentes entre nós. A minha fraqueza não é a sua fraqueza. A sua fraqueza não é a minha fraqueza. Às vezes até conhecido de ser, mas na maioria das vezes não é. E é por isso que cada um de nós, individualmente, precisamos trabalhar em cima da nossa própria fraqueza. E o Espírito Santo nos dá condições para realmente vencermos as nossas fraquezas. Precisamos nos aproximar mais de Deus. Precisamos buscar ter mais intimidade com o Senhor. Amém? Concluindo, meus irmãos, vocês estão dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a isso? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, vamos buscar o fortalecimento na presença dEle, porque isso é algo que nós sempre precisamos fazer. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por tantas coisas que o Senhor tem feito em nós, ó Pai, por meio de nós. Senhor, eu quero pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor esteja fortalecendo, ó Pai, a nossa vida. Que o Senhor esteja tirando de nós as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, para que o diabo ele não encontre brechas, para que ele não tenha legalidade para atuar na nossa vida. Mas que nós estejamos blindados, selados pelo Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Nos coloque de pé. A sua palavra nos diz que há entre nós, ó Pai, fracos e doentes, mas a palavra nos diz que há um bálsamo em Gileade, que a cura ela vem do Senhor, porque o Senhor é aquele, ó Pai, que nos unge, é aquele que nos sara, é aquele que nos ressuscita se for necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, que se há entre nós talvez nessa noite alguém, ó Pai, ouvindo essa palavra e que tem se reconhecido como fraco nesse momento, tem sentido que nessa pandemia, nessa quarentena, tem enfraquecido espiritualmente. Dê condições, ó Pai, a cada um para que se fortaleça, ó Pai, para que saia dessa quarentena fortalecido pelo Senhor, para a honra, para a glória do nome do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, que o diabo não encontre pontos fracos em nós, porque o nosso Deus, Ele está nos fortalecendo nessa noite. A palavra dessa noite é que Deus está nos tornando mais fortes, Ele está nos tornando melhores, Ele está nos tornando selados, né? Ou melhor, nós já somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte, chega de perder. É tempo de guerra, tempo de vencer. Deus chama os valentes para conquistar. Com o Senhor da guerra vamos arrebentar. Diga ao fraco, eu sou forte, chega de perder. É tempo de guerra, tempo de vencer. Deus chama os valentes para conquistar. Com o Senhor da guerra vamos arrebentar. Deus chama o fraco pra ser forte no altar. Se você não é nada, aqui é teu lugar. Mesmo que sua fé seja um grão de mostarda, dê ordem a esse monte e ele cairá. O grande vencedor antes não era nada.
tua enxada e faço uma espada. Pra Deus não importa a tua condição, vem lutar no vale da decisão. Diga ao fraco, eu sou forte, chega de perder. É tempo de guerra, tempo de vencer. Deus chama os valentes para conquistar. Com o Senhor da guerra vamos arrebentar. Diga ao fraco, eu sou. Tempo de vencer. Deus chama os valentes para conquistar. Com o Senhor da guerra vamos arrebentar. Diga ao fraco, eu sou forte. Tempo de vencer. Deus chama os valentes para conquistar. Com o Senhor da guerra vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Vamos arrebentar. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.